pessoal, meu nome é Luísa Muricy, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFCG. Vou apresentar aqui um capítulo do livro Solos Não Saturados no Contexto Geotécnico para a disciplina de Resistência ao Cisalhamento dos Solos, ministrada pela professora Leda Cristiano. O capítulo é o capítulo 14 e diz respeito sobre o transporte de contaminantes e fluxo de gases em solos não saturados. Está dividida em fundamentos, contaminantes inorgânicos e orgânicos, fluxo de gases e alguns comentários finais. Esse capítulo tem como objetivo apresentar os modelos teóricos de avanço de contaminantes químicos e gases em meios porosos naturais na condição não saturada. O entendimento dos fenômenos que ocorrem na zona não saturada do solo, entre a superfície e a água subterrânea, durante um processo de contaminação, é fundamental para prever o avanço de contaminantes no subsolo, assim como também avaliar os riscos para o ambiente e para a saúde humana e também para o planejamento de ações mais eficazes de contenção ou de remediação de áreas impactadas, além de também ser importante para projeto de estruturas dos sistemas de disposição de resíduos. Aqui na figura 1 mostra uma representação esquemática de algumas fontes de contaminação, onde em todas as situações a contaminação ela precisa atravessar os estratos do solo que se encontram na zona acima do aquífero para alcançar a água subterrânea. Os contaminantes químicos são definidos como qualquer espécie química que seja introduzida no meio poroso, a qual não estivesse presente na condição original ou que, se estivesse presente, estivesse em quantidade inferior à que está sendo introduzido. Os contaminantes químicos eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os inorgânicos e os orgânicos, e os dois grupos eles se comportam de maneira diferente dentro do meio poroso e cada um deles possui subgrupos que também são definidos por diferenciação do comportamento no meio em relação às três fases, gasosa, líquida e sólida. Bem, quanto ao transporte de contaminantes em meios porosos saturados, o processo de transporte, a interação com o meio e as transformações das espécies químicas que atravessam o meio poroso, elas encontram-se bem descritas em referências clássicas como Fraser-Cherry, Ferter e Howe et al. E as espécies elas se movimentam no solo através dos seus poros, e se estivessem saturadas com água, elas apenas a fração solúvel poderia avançar. Três mecanismos de transporte estão envolvidos no transporte, que são a advecção, que significa o transporte passivo do soluto pela água em movimento, a dispersão mecânica, que significa o espalhamento do soluto na água em movimento, e a difusão molecular, que significa o avanço da espécie no meio aquoso por diferença de concentração ao longo da trajetória, que ocorre mesmo que a água ela não esteja em movimento. A equação diferencial da advecção e dispersão é mostrada aí para uma espécie não reativa e ela depende da concentração da espécie na água do solo, da distância da direção do fluxo, do tempo, do coeficiente de dispersão hidrodinâmica, da velocidade linear média na direção x e da porosidade efetiva no meio poroso. Do ponto de vista do avanço da espécie química através do solo, as reações e os mecanismos de transformação são considerados como processos de transferência de massa. E se a espécie ela muda a forma química de ocorrência, a fração que foi transformada é representada como perda de massa, como por exemplo, por decaimento radioativo ou biodegradação. Analogamente, se a reação implicar transferência de massa entre as fases, haverá acréscimo de massa se a espécie foi transferida para a fase líquida, como dissolução e desorção, e perda de massa se foi transferida para a fase sólida, como precipitação e sorção. Essa equação ela apresenta o avanço para espécies reativas na fase aquosa, admitindo meio poroso rígido e condição de equilíbrio em todas as reações consideradas. Tem como variáveis a massa específica aparente seca do solo, o coeficiente de distribuição da espécie do solo e as constantes de decaimento radioativo e de degradação biológica.
O coeficiente de distribuição da espécie do solo, KD, ele depende do modelo de sorção considerado como mais simples, apresentado como esse aqui, o modelo linear. Bom, outros modelos utilizados frequentemente são de Friendlich e Langmuir, que são apresentados aí como não lineares, e suas variáveis são o coeficiente de distribuição de Friendlich, a constante empírica adimensional do modelo de Friendlich, o parâmetro relacionado à energia de ligação entre a espécie e o sólido e a capacidade máxima de sorção. Bom, quanto aos contaminantes inorgânicos, os elementos químicos existentes eles se encontram organizados de acordo com o seu número atômico e as propriedades químicas na tabela periódica. Esses elementos eles se combinam entre si, dando origem a múltiplas substâncias que podem ocorrer como sólidos, líquidos ou gases. Alguns exemplos de bases são o hidróxido de sódio, que é altamente corrosivo, e o hidróxido de amônio, e o H4, que é uma base fraca. Alguns elementos eles apresentam normalmente um único número de oxidação, NOx, além do zero, e outros eles podem ocorrer com diferentes valores de NOx. As reações de oxirredução consistem na transferência de elétrons entre elementos com mais de um NOx. A oxidação ela significa a perda de elétrons, enquanto a redução, o ganho de elétrons. Aqui são apresentados alguns valores de NOx para diferentes elementos. Já os metais, eles são elementos que perdem elétrons facilmente, são bons condutores de corrente elétrica, eles formam substâncias sólidas de elevada dureza e brilho, e eles também podem ser conhecidos como elementos traço ou metais traço. Dentro desse grupo, existe um subgrupo de relevância ambiental, que é o dos metais pesados, que podem ser definidos como aqueles que possuem densidade maior do que 6, 7 ou 4 gramas por centímetro cúbico e número atômico maior que 20, dependendo da fonte de classificação. Uma exceção notável é o mercúrio, que na sua forma elementar zero, ele apresenta-se na forma líquida e tem um comportamento peculiar no solo, que se assemelha ao comportamento dos compostos orgânicos. Quanto aos isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo valor do número atômico, mas se diferem no número da massa. Alguns isótopos eles são estáveis, como os isótopos de oxigênio citados aí, sendo o oxigênio 16 o mais abundante no ambiente, e alguns são instáveis ou radioativos. Como exemplo, tem-se 10 isótopos radioativos do oxigênio, dentre eles o oxigênio 15. Quanto às atividades humanas, elas extraem e transformam as substâncias que ocorrem naturalmente, sintetizam em novos compostos e reintroduzem no meio ambiente. Quanto ao transporte de soluto em meio variavelmente saturado, como o transporte de solutos ele está intimamente ligado ao escoamento da água no solo, sua análise requer, primeiramente, o estudo do fluxo na zona não saturada. Quando a espécie ela não está presente em quantidade significativa na fase gasosa, o transporte dos solutos durante o escoamento no regime transiente, através de um meio poroso rígido não saturado, pode ser representado pela equação de advecção, dispersão, que depende de variáveis como conteúdo de água volumétrico, concentração do soluto na fase aquosa, concentração de soluto na fase sólida, da massa específica aparente seca do meio poroso, de dimensões em coordenadas cartesianas, da velocidade aparente na direção x, do tensor para representar o coeficiente de dispersão e do termo fonte. A equação de transporte ela tem que ser resolvida iterativamente com a equação de fluxo e ambas dependem das relações construtivas do meio poroso, relacionando o conteúdo de água
ao potencial matricial. Há uma diferença entre a equação apresentada anteriormente com a equação apresentada agora, na representação do fenômeno de dissolução do soluto pelo solo, onde essa segunda equação ela apresenta uma formulação mais genérica da função de transferência de massa, inserindo o SS, que é a concentração de soluto na fase sólida, em vez de adotar diretamente a relação definida pelo modelo de dissolução linear. É frequente encontrar a equação de transporte de solutos escrita em função do fator de retardamento, como exibida nessa equação, para uma direção de fluxo x. Se for adotado o modelo linear de dissolução, o fator de retardamento ele vai ser definido a partir dessa equação. Então, também ele pode ser representado, de acordo com Fetter, em 1999, que apresentou os fatores de retardamento correspondentes para os modelos de Freundlich e Langmuir. Nesses dois casos, o fator de retardamento ele deixa de ser apenas uma característica da espécie do solo em conjunto e torna-se uma função da concentração do soluto na fase aquosa. Eventualmente, em particular nos solos tropicais muito intemperizados, o transporte de contaminantes pode não ser adequadamente descrito por modelos de transporte em equilíbrio. O não equilíbrio físico ele pode ser decorrente da presença de heterogeneidades física na estrutura do solo, como fissuras, macrofeições geológicas na condição de campo, ou simplesmente uma distribuição heterogênea dos poros. Essa heterogeneidade ela influencia na curva de retenção de água, na condutividade hidráulica não saturada, no transporte dos solutos e na sorção. O modelo de transporte em equilíbrio físico mais conhecido é o modelo móvel-imóvel. Esse modelo ele assume que a fase líquida pode ser particionada em duas regiões distintas, água móvel, a que flui, e água imóvel, que fica estagnada. O não equilíbrio químico pode estar relacionado à cinética de reações, com taxa limitada em relação à velocidade do avanço do soluto no meio e a heterogeneidade química dos sítios de dissolução presentes no solo. A determinação dos parâmetros de transporte na condição não saturada pode ser realizada a partir dessas equações em conjunto com a equação de fluxo de água e requerem a determinação de alguns parâmetros e propriedades do solo e do contaminante. Especificamente para a modelagem do transporte de contaminantes, resta a determinação experimental através de ensaios como dissolução, difusão e em coluna. O ensaio de dissolução ele consiste em preparar suspensões com a mesma razão solo seco, solução, utilizando soluções com diferentes concentrações da espécie de interesse. Essas suspensões elas são agitadas até o equilíbrio e em seguida é determinada a concentração de equilíbrio na solução e a diferença entre a concentração inicial e a final representa a massa absorvida pelo solo. Aqui é o gráfico referente aos resultados desse ensaio e aqui são as equações que são para obter os resultados, onde nessa primeira equação mostra-se a equação linear e para esse ajuste são usadas as formas linearizadas dos modelos de dissolução não linear apresentadas por essas equações aqui. O ensaio de difusão está apresentado nessa figura, onde o esquema experimental mais comum de ensaio de difusão consiste no modelo de um reservatório simples em que a água em que a amostra do solo ela é colocada em contato com uma solução contendo soluto, com uma concentração de interesse, e a base da célula ela é selada de modo a não permitir o fluxo de água e também ela é trabalhada na condição saturada. O perfil de concentração final ao longo da amostra é interpretado por um modelo teórico e é determinado o coeficiente de difusão. O ensaio de coluna ele é uma adaptação do ensaio de permeabilidade em que, além da medição da vazão,
O efluente ele é coletado para determinar a concentração da espécie química com o tempo, e tal como o ensaio de difusão, ele foi idealizado originalmente para a amostra de solo na condição saturada. Nessa condição, o tempo pode ser representado pelo número de volumes de vazios no solo que é percolado. Entrando agora em contaminantes inorgânicos ou contaminantes orgânicos, eles são, por definição, os compostos que possuem carbono e usualmente hidrogênio e oxigênio como os principais elementos da cadeia estrutural. Porém, tem aquelas exceções como o dióxido de carbono, os bicarbonatos, o ácido carbônico e os carbonatos, que são inorgânicos. Os compostos orgânicos eles podem ter origem natural, ser produzidos por fermentação ou sinteticamente. Os hidrocarbonetos eles são compostos de carbono e hidrogênio, e o maior interesse prático se relaciona aos hidrocarbonetos de petróleo, e existem dois grupos que fazem referência na contaminação de solos e sedimentos, que são o grupo BTEX e os hidrocarbonetos poliaromáticos, o HPA. Bom, quanto aos compostos organoclorados e organofosforados, eles estão presentes em pesticidas que podem causar graves problemas ambientais, e muitos desses compostos organoclorados são altamente voláteis, podendo representar poluentes atmosféricos ou migrarem no solo a partir da fase gasosa em solos não saturados. Os compostos nitrogenados eles estão presentes em atividades que utilizam pesticidas e atividades militares. E os NaPLs eles são compostos orgânicos líquidos que podem ser considerados immiscíveis. Quanto às propriedades relevantes e mecanismos de transporte em subsuperfície, os contaminantes orgânicos eles podem existir no meio poroso em 4 fases distintas, que são na fase líquida, na fase dissolvida, na fase aquosa, a dissolvida às partículas ou na fase gasosa. Os avanços dos compostos orgânicos através da zona não saturada envolvem mecanismos de advecção, dispersão e difusão nas fases aquosas do solo, além do movimento na fase livre, por ação da gravidade ou por gradiente de pressão e concentração. Nessa figura ilustra os mecanismos envolvidos, que incluem os processos de dissolução de composto na fase aquosa e de volatilização na fase gasosa. Cada composto orgânico ele apresenta uma relação de equilíbrio entre as fases entre as frações nas três fases, que dependem de parâmetros ambientais como temperatura e pressão. O conceito de escoamento multifásico aplica-se quando mais de uma fase está escoando simultaneamente. O movimento de líquidos imissíveis eles são afetados por fatores como o volume de vazamento e propriedades do contaminante do meio poroso. Quanto à descrição matemática desse escoamento, substituindo-se essa equação por essa segunda equação e desenvolvendo-se para cada fase, chega-se a um conjunto de equações diferenciais governadas para a fase NaPl, a fase dissolvida e a fase vapor. O grau de saturação em fluxo multifásico ele é definido por essas equações. Entrando agora em fluxo de gases, a percolação de gases e líquidos no solo ela está diretamente associada às propriedades de cada fluido. Em geral, as propriedades dos fluidos gasosos são bem distintas dos líquidos. Outra propriedade de grande importância é a viscosidade, que quanto maior a viscosidade, menor a permeabilidade do solo. E a lei de Darcy foi formulada para a percolação de fluidos viscosos e incompressíveis em um meio poroso saturado sobre regime laminar. E de acordo com essa lei, a velocidade de percolação do fluido é diretamente proporcional ao gradiente de pressão entre as extremidades do solo. Para o caso de fluidos compressivos, no caso dos gases, a velocidade de Darcy
ela pode não ser mais proporcional ao gradiente de pressão devido ao fenômeno de expansão dos gases. E algumas modificações conceituais se fazem necessárias para ajustar essa nova condição de compressibilidade do fluido e validar a lei de Darcy para todos os níveis de pressão. E Ignatius, em 1999, ele mostra detalhadamente os passos necessários para a obtenção da lei de Darcy para fluidos compressíveis, que é a expansão do gás, ela provoca a variação de volume durante sua percolação do solo, o fluxo em massa é constante, o fluxo é exotérmico e os gases eles obedecem à lei dos gases ideais. A expressão final para a permeabilidade intrínseca do solo, considerando o fluido compressível representado por essa equação, e no caso em que se deseja medir o fluxo de gás em massa, é conveniente reordenar essas equações sendo representado por essa fórmula que representa o fluxo advectivo do gás em massa. O transporte de gás por difusão ocorre devido à interação molecular e quando o gás ele está mais concentrado em uma região, existe uma migração natural deste para uma região de menor concentração por difusão. Dessa forma, o movimento das moléculas se dá em resposta tanto a gradientes de pressões como gradientes de concentração do gás. Em geral, a difusão ela está sempre associada ao fenômeno de dispersão mecânica do fluido e esses dois fenômenos eles são combinados no chamado fluxo por dispersão hidrodinâmica, que seria a soma das parcelas de fluxo difusivo e dispersivo. Aqui são apresentados alguns fatores de influência no fluxo de gases em solos compactados. Dentre eles tem-se a umidade de compactação, a estrutura do solo, grau de saturação à água, sucção do solo e conteúdo volumétrico de ar. Os modelos de previsão de fluxo de gases utilizam as funções da permeabilidade ao ar, dos modelos de Brooks e Corey e Van Genutin. Esses fatores de correlação eles dependem da distribuição dos poros no solo e podem ser definidos através da inclinação da curva saturação efetiva versus sucção matricial. Essa permeabilidade ao ar ela pode ser obtida através de ensaios de laboratório, como esse apresentado na figura 5, que representa o Triflex 2, que é um ensaio de permeabilidade que utiliza um permeâmetro de parede flexível com algumas adaptações ao sistema, as quais seriam a colocação de um pré-saturador de gás anteriormente à passagem de ar na amostra e a introdução de um sistema de medição de vazão de fluido na saída do corpo de prova. As pressões aplicadas pelo permeâmetro Triflex 2, elas provêm de um simples compressor de gás e são reguladas no quadro de comando do equipamento, para assim serem lançadas em todo o sistema. Aqui são apresentados os comentários finais do capítulo, onde tanto o avanço de contaminantes inorgânicos e orgânicos, quanto o fluxo de gases através do solo, na condição não saturada, são dependentes do conteúdo de água e do grau de saturação. Quanto mais seco o solo, mais fácil a passagem de líquidos orgânicos immiscíveis em água e de gases, e mais difícil a passagem de solutos presente na água do solo. A representação matemática do fluxo de massa, em todos os casos, é muito complexa e requer modelos numéricos para sua resolução. Foi isso e muito obrigada.